Lá, pessoal, voltando com essa aula sobre periodização para a gente avançar um pouco mais nesse assunto. Teve um pedaço que eu ministrei online, um pedaço que eu ministrei ao vivo com vocês e mais esse pedacinho aqui que vai ser feito online, tá? Então, o que a gente vai ver hoje? Eu comecei a falar sobre periodização com vocês e falei bastante sobre a periodização clássica russa. E essa aula agora é para mostrar algumas coisas que surgiram depois dessa primeira periodização, algumas críticas, algumas mudanças que foram sendo feitas ao longo dos anos sobre essa periodização tradicional. Tá? Então, várias coisas que eu vou mostrar aqui, eu já comentei com vocês que a periodização tradicional já não tinha uma abrangência tão grande para alguns esportes ou para alguns níveis de atletas, tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês nessa aula é justamente algumas propostas que foram sendo feitas a partir dos anos 80, que não ficasse somente em cima daquela periodização tradicional, tá? Então, uma relembrada só, o que a gente busca com periodização? A gente busca essas três coisas aqui. Então, planejar fazer um plano de treinamento que funcione por um período, geralmente um ano, a gente está falando aqui, levar esse plano a campo, então, fazer esse plano realmente acontecer. E o mais, que eu já falei que é o mais difícil, na verdade, muitas vezes com treinamento, é fazer com que esse atleta chegue no seu mais alto nível naquela hora certa que a gente quer. Tá? Então, a gente tem aquela visão tradicional da periodização, então, que é um tipo de treinamento que ele propõe que se a gente inicie com um volume alto, com uma intensidade mais baixa, aqui nesse gráfico aparece o volume como sendo o lado quantitativo do treino, a intensidade o lado qualitativo, e vai acontecendo, então, uma inversão dessas duas variáveis, elas se passam, então, lá pelo período pré-competitivo, e a pessoa entraria no período competitivo com uma intensidade mais alta e um volume bem mais baixo. E essa linhazinha em laranja que está aparecendo aqui, uma coisa que a gente não fala tanto assim, mas seria a evolução técnica do atleta ao longo da temporada, tá? Então, ele chegaria lá na fase de competição, né, no período mais importante do ano, que é aqui mais ou menos aqui, com uma técnica bastante aprimorada e com uma intensidade também alta, com volume lá embaixo pronto para ele competir. Tá? E essa aqui é a visão tradicional, seguida então de um período de transição. E independente do tipo de periodização que a gente pode ter, nós temos aqui algumas nomenclaturas diferentes, um pouquinho, tá? Que vocês podem ver por aí em alguns outros livros e que varia também de acordo ou com a escola de treinamento e até mesmo com o tipo de esporte. Então, só para trazer para vocês isso aqui, ó. Então, por exemplo, a terminologia mais europeia chama de fase preparatória no início, depois de fase competitiva e depois de transição, tá? Ou descanso ativo. Já os americanos usam mais o termo pré-temporada, tá? Depois temporada e depois fora de temporada, por exemplo, tá? Levando em consideração a parte de preparação e a parte de onde ele vai competir e depois se recuperar. E tem um pessoal do treinamento de força, por exemplo, que chama de fase de hipertrofia, fase de potência, pico, né? E depois descanso ativo, tá? Então, é só se vocês verem essas terminologias um pouco diferentes, é só uma maneira de chamar que alguns países preferem de um jeito ou de outro, algumas modalidades chamam de um jeito ou de outro. Então, independente do tipo de atleta que a gente está lidando, aquela primeira periodização lá, ela falava o seguinte, que início de temporada significa baixa intensidade e alto volume, muito trabalho geral, né, condicionamento físico geral do atleta, sem muita preocupação com a especificidade dos treinamentos, e tudo é sendo desenvolvido mais ou menos ao mesmo tempo. Então, quer dizer, não tem um período para desenvolver força, para um para VO2, está tudo andando junto, assim, com esse modelo aí de sempre treinos muito longos, com volume alto e intensidade baixa, durante meses e meses e meses, para ele ir construindo aquele alicerce, então, com as capacidades físicas básicas, de força, de resistência, de sistema aeróbico, e assim por diante. Então, isso é o que prega a tradicional. E aí, uma coisa que se fez para tentar ver o que acontecia, por exemplo, uma experiência aqui, foi
começar, por exemplo, começar com volume alto, mas uma intensidade também alta, tá? E fazendo uma certa ondulação aqui, durante esse período mais inicial de treinamento, depois, mais uma vez, aquela inversão volume-intensidade, e o atleta competiria num momento que ele estaria, então, com uma intensidade acima do volume e no seu pico também técnico. Mas isso aqui é uma das primeiras propostas que se fez, então, né, foi isso aqui de, olha, o volume começa mais alto, tudo bem, mas a intensidade não vai começar tão baixa assim, e esse sobe e desce de volume aqui e de intensidade pode permitir que o atleta, por exemplo, experimente algumas competições de menor importância nessa época, tá? Porque também uma crítica da periodização tradicional é essa, que quando tu está naquela fase de volume muito alto, intensidade muito baixa, a pessoa não está capacitada a competir, por exemplo. Então, o que começou a acontecer nos últimos 40 anos após 1980 e poucos? Alguns treinadores, então, eles não estavam mais conseguindo utilizar a periodização tradicional para os seus atletas, principalmente porque eles precisavam competir mais vezes durante o ano, tá? Então, aquela história toda lá de ter uma competição importante no ano começou a deixar de ser a realidade há um bom tempo atrás. Então, olha, não dá mais para a gente seguir nessa de, entre aspas, perder 4, 6 meses do ano com treinamento básico, então a gente precisa ter algum tipo de mudança nesse cenário, tá? E aí, então, algumas críticas de treinadores ou pesquisadores lá nessa época. Eles falam, o Weineck, por exemplo, que é um autor dessa área, fala, a preparação geral, ela só é útil, só é válida para quem está iniciando. Atleta experiente não precisaria ficar tanto tempo assim com treino básico. Um outro autor aqui, dizendo que quando o atleta começa a ficar evoluído, então, o foco dele deve ser muito mais a preparação específica do que se preocupar tanto com a parte geral. O bom para aquele que a gente falou em aula já, muito tempo com preparação básica, preparação geral, foge da especificidade competitiva desse atleta. Tem mais alguns autores aqui. O Tiene, então ele fala que preparação, na verdade, deve ser uma coisa individualizada, que é um problema da tradicional, que diz que todo mundo é igual, todo mundo começa a temporada igual, tá? E ele fala que a intensidade deveria ser muito mais próxima de competição, já numa fase básica. O Verkhoshansky, que também é russo, que é mais ou menos da mesma época do Matveev, falou, olha, aquilo que se fez um tempo atrás era legal quando as competições eram muito menos números. Então, quer dizer, na época que ele fez, estava certo, funcionava, mas hoje em dia a gente aumentou tanto as competições quanto o nível de rendimento dos atletas também. E eles falam também assim, olha, na verdade é uma perda de tempo tu pegar um sujeito de alto nível e dizer para olha, tu vem competindo, tu vem ganhando condicionamento, tu compete, tu descansa em algumas semanas e não tem por que tu agora esquecer tudo que foi feito e ter que voltar a fazer um treinamento de base lá, que para ti não vai fazer muita diferença e ainda vai te impedir de competir durante alguns meses, tá? Então, esses dois autores aqui, eles apontam essas três principais críticas, então, à periodização tradicional. Então, uma delas é o seguinte, é que, olha, se o atleta já está num nível alto em algumas capacidades físicas, ficar trabalhando tudo ao mesmo tempo não vai conseguir fazer com que ele evolua em nenhuma delas. Se tu quer realmente melhorar em alguma coisa que já está num alto nível, tu tem que focar naquilo ali com uma especificidade um pouco maior, tá? A outra coisa, muito treino longo e repetitivo, e quando o atleta fica treinando muito tempo, sempre em velocidade baixa, com intensidade muito baixa também, isso pode até levar a uma certa alteração de técnica dele, tá? E a outra coisa é, não dá para a gente competir se o atleta está sem fazer treino de intensidade alta há muito tempo, só com treino de intensidade baixa, tá? Então, eram as três críticas principais deles. E geralmente era isso. Então, olha, a intensidade baixa e um volume muito alto impedem a competição, e não se percebia nenhum tipo de ganho no atleta de alto nível já de ficar tanto tempo assim fazendo aqueles treinos de baixíssima intensidade. E aí, pessoal, um parente só, tá? Pena não estar ao vivo com vocês. É,
não confundam as coisas, porque se vocês olharem hoje em dia como é que um atleta de endurance divide os seus treinamentos, o que a gente vê aí no geral é que de 15 a 20% dos treinos que se faz são de intensidade alta, tá? 80% é treino de intensidade baixa. Mas o que tem de diferente disso para essa questão da periodização? É que nessa periodização mais antiga, 100% dos treinos eram em intensidade baixa durante muito tempo, durante semanas ou meses, tá? Então, quando a gente fala assim, olha, hoje em dia, todo atleta de endurance treina majoritariamente volume alto com intensidade baixa, isso é verdade, 80% dos treinos é assim. Mas se vocês olharem uma semana de treino dele, ele vai ter pelo menos 2, geralmente 3 treinos em que ele vai sim ter coisa de intensidade bastante alta. Tá? Então, olhando o 100% de um atleta hoje em dia, a gente pode dizer, 80% ele dedica a treinos de volume alto, intensidade mais baixa, mas, quer dizer, mas o dia a dia dele é misturar justamente dias ou sessões com volume alto e intensidade baixa e sessões que ele faz o inverso, baixo volume e intensidade alta. Tá? Então, a questão é que essa periodização antiga diz assim, olha, do meio de janeiro até o final de maio, é só longão em baixa intensidade. É só isso. Tá? Então, é essa a questão. Não é que o treino de altíssimo volume tenha deixado de existir. É que hoje em dia o que se faz é uma mescla e que na mesma época o cara vai ter treino de volume alto e treino de volume baixo, treino de intensidade alta e intensidade baixa, certo? E aí, então, alguns exemplos aqui de coisas mais recentes que surgiram como proposta de periodização, tá? Quem tiver atletas de elite de uns anos atrás aí fumando durante competição. Então, uma coisa que eu mostrei já em aula para vocês, das primeiras coisas que até o próprio Matveev começou a propor, é isso aqui, olha, a gente consegue sim fazer 2 fases competitivas dentro de um mesmo ano, tá? Então, eu vou ter um período preparatório, aí um período em que eu vou manter esse condicionamento que eu ganhei, eu faço uma competição ao final disso aí. Posso não fazer um pequeno descanso ali, emendo com um novo período preparatório, faço mais uma competição e depois disso eu faço um descanso maior, então, tá? O que seria pegar a temporada e dividir-la em 2, tendo então 2 picos ao longo do ano. Isso o próprio Matveev já começou a propor logo em seguida, quando ele propôs aquela original de um ano, tá? E aí aqui, então, também na última aula eu mostrei para vocês essas possibilidades aqui de colocar, então, um ciclo, e na verdade, pessoal, onde aparece flechinha aqui nessa imagem, flechinha significa competições, tá? Por exemplo, não é, não, aqui deve ser, por exemplo, aqui a legenda não fala, mas deve ser, por exemplo, dias em que ele vai estar competindo, tá? Não necessariamente eventos distintos, tá? Mas então aqui um ciclo competitivo, né? Aqui com 2 ciclos competitivos e até com 3 ciclos competitivos. E nesse caso aqui, os três modelos aqui prevêem uma pequena fase de transição após o período competitivo, em que a pessoa vai fazer um tipo de recuperação, tá? Então, geralmente, o que a gente fala? Que sempre quando tem mais que um pico no ano, o último pico vai ser o pico mais alto, quer dizer, espera-se o maior rendimento naquele último pico. Por quê? Porque tudo aquilo que vai vir antes vai ser preparação para ele, tá? Então, geralmente, essa seria a proposta. Não que o atleta não possa fazer, olha, a minha competição mais importante vai ser a penúltima competição do ano, eu vou ter uma outra prova depois, mas ela tem menos importância, quer dizer, mas de maneira que nunca se vai organizar uma temporada para que a coisa mais importante seja a primeira competição do ano, depois as outras vão ser todas sem importância, tá? Mas, enfim, pensando nessa situação de que o último ciclo vai ser o competitivo o mais importante, as fases preparatórias, elas vão ser, as iniciais vão ser um pouco maiores, tá? Então, quer dizer, o período preparatório, o primeiro preparatório seria maior que o segundo maior que o terceiro, por exemplo, tá? Então, e aí o próprio, o Bompa, no livro dele, recomenda isso aqui, que a simples deveria ser usada somente com atletas iniciantes, a dupla com atletas um pouco mais experientes e a tripla para atletas de nível mais alto um pouco,
Justamente por quê? Porque é aquilo que a gente já viu, quanto mais alto o nível de um atleta, menos ele precisa de fase básica e mais picos no ano ele pode atingir, claro, com aquelas distinções que a gente falou já sobre tipo de competição, né? Competições muito mais longas, por assim, dificulta um pouco esse número maior de picos no ano, tá? Então, vou mostrar agora aqui graficamente algumas dessas propostas novas. Então, o Tienes aqui, ele mesmo chamava o esquema dele de esquema de treinamento de altos rendimentos, tá? E é bastante diferente do que era a periodização tradicional previa, tá? E ele tem volume e intensidade alto quase que o ano todo. Quer dizer, pegar um cara que já está num alto nível, e manter esse cara competindo aí ao longo de muitos meses no ano, quase sempre com volume e intensidade alto, fazendo uma ligeira alternância entre volume e intensidade, permitindo então competições. Quer dizer, tu baixa um pouquinho o volume, sobe a intensidade, o cara vai lá e compete. Aí tu faz de novo isso e o cara vai lá e compete outra vez, tá? Então, e uma coisa que esse autor também prega é que as competições também seriam uma excelente maneira de condicionar o atleta. Então, é justamente utilizar competições de menor importância, uma certa frequência nas competições para manter o atleta bem condicionado. Então, e ele fala de intervalos profiláticos, tá? Que são mini transições lá durante a temporada de treinamento dele, em que o atleta diminuiria bastante o nível de atividade, até parando com a própria atividade, com a atividade específica, e descansaria nesses momentos, tá? Então é meio enlouquecedor olhar essa figura que ele fez aqui, mas aqui a gente tem então volume, essa linha contínua, intensidade, a linha picada, tá? Então ele começa com volume mais alto, intensidade mais baixa, mas está tudo sempre no alto nível, tá? Então ele vai colocando essas setinhas são competições, tá? Então, de maneira geral, na fase inicial do ano, a tendência está com volume acima da intensidade, apesar de ambos estarem no nível alto, e depois dessa metade do ano inverte com intensidade mais alta e as competições de maior importância. Então, o tamanho da seta indica a importância que aquela competição tem, tá? Então, as competições mais importantes estão aqui mais ao final do ano, justamente quando ele está com intensidade no nível mais alto e volume no nível mais baixo, tá? E vejam que aqui mais para o final do ano, ele obedeceria, em teoria, aqui mais aquele princípio que a gente viu lá nos princípios da interdependência volume e intensidade. Quer dizer, quando a intensidade está no seu pico mais alto, o volume está numa baixa lá. A intensidade baixa, o volume sobe, começa de novo a subir a intensidade, baixando o volume, e o cara vai lá e compete outra vez, tá? Então, leve em consideração os princípios de treinamento, só que é aquela coisa, ele está sempre com um nível de exigência bastante elevado em cima do atleta, tá? Isso aqui não se presta para todas as modalidades, obviamente, tá? Mas ele coloca esses intervalos, chamados de intervalos preventivos aqui, ou profiláticos, em que o atleta faria meio que baixaria muito aí o nível de exigência em cima desse atleta. Essa estrutura pendular, ele faz um mix aqui de essa alternância volume e intensidade. Ele tem uma similaridade com a tradicional do Matveev, que é o início de temporada vai estar com volume mais alto, uma intensidade mais baixa, e depois ele vai invertendo isso aí, tá? Mas ele faz um contraste entre essas cargas, que ele chama de cargas genéricas e cargas específicas. Como é que a gente pode traduzir isso aqui? Preparação física básica, geral, e preparação mais específica. Lembrando que sempre as coisas básicas e gerais vão ser aquelas que tendem a fazer com volume mais alto e intensidade baixa, e as específicas vão ser o oposto. Tá? Então, essa pendular é assim, ó. É um tipo diferente de gráfico, tá, pessoal? Mas então ele tem aqui assim, ele tem uma carga geral, tá? E uma carga específica, tá? E essa carga geral ela vem baixando ao longo do ano e a carga específica ela vem aumentando ao longo do ano. E aqui ele tem 4 momentos em que o atleta competiria, tá? Então ele faz essa alternância aqui na verdade, o que ele mostra? Que a distribuição vá mudando, que tu começa, como ele propõe também para atletas já experientes, né? Ele já começa com uma grande exigência específica, mas ainda está bem alta também essa parte geral,
que ela vai sofrer uma grande queda depois, então, à medida que vai chegando perto do final do ano com as competições mais importantes, ele vai baixando a exigência do atleta nessas cargas gerais, nessas cargas mais globais e inespecíficas, e aumentando a exigência do atleta no trabalho mais específico. Tá? Então, tem competições de menor importância e a competição principal aqui mais ao final do ano. E a linear reversa, ela é um espelho da tradicional, tá? Ela é exatamente o oposto. Ela prega começar a temporada com intensidade alta, volume mais baixo e vai invertendo isso aí. Então, depois de tudo que a gente falou até agora, parece que isso aqui não faria nenhum sentido tu começar com uma intensidade mais alta e um volume mais baixo. Alguns atletas usam isso, sempre atleta mais experiente, tá? E o que que é? De novo, tu pega um sujeito que já vem com uma boa carga de treinamento e ele vai começar a temporada. Isso aqui é mais utilizado por atleta de longa distância, por quê, pessoal? Vamos lembrar o seguinte, lembrar do princípio da especificidade, tá? Se o sujeito faz provas que duram várias e várias horas, o específico para ele vai sim precisar ter alguma coisa com volume alto, tá? Outra coisa, se é um atleta que já tem uma certa experiência, ele suporta começar uma temporada com uma intensidade mais alta. Ele tem a base física já para suportar isso aí. A grande questão é que qual é a vantagem de entrar direto com uma intensidade alta? Treinos de intensidade alta te levam a um ganho de VO2 muito mais rápido. Tá? Então, quer dizer, a gente ganha VO2 tanto com os treinos de baixa intensidade contínuos, quanto com os treinos intervalados de alta intensidade. A diferença é que os mecanismos fisiológicos que levam a um ganho de VO2 são um pouco diferentes nesses dois modelos. Tá? Então, por exemplo, semanas e semanas de treino contínuo, do volume um pouco mais baixo, geram muito mais adaptações cardíacas, por exemplo. Mudança no músculo cardíaco é uma coisa que leva tempo até acontecer. Né? Agora, 3 ou 4 semanas de treino intervalado de alta intensidade, que já é experiente, leva a uma série de mudanças mitocondriais, por exemplo, que também melhoram o VO2, mas elas acontecem de maneira muito mais rápida, entende? E claro, se vem mais rápido, vai embora mais rápido também. Então, uma adaptação cardíaca que vai melhorar o teu VO2, que tu ganhou ao longo lá de 4 ou 6 meses, com treino de intensidade um pouco mais baixa, ela não vai desaparecer em 4 semanas, entende? Já essa adaptação mais periférica, mais em nível celular, mais mitocondrial, etc e tal, ela vem muito rápido, mas também no que o treino cessa, ela desaparece um pouco. Então, por isso que a gente faz, olha, não tem melhor, tá? Na verdade, é um balanço. O atleta quer ter tanto as adaptações centrais, de circulação, de coração, etc., quanto as adaptações mais periféricas, enzimáticas, de mitocôndria, de capacidade de tamponamento lá na produção de energia, etc. Então, a gente busca um balanço, mas assim, ó, sim, se tu tem um cara que tem um nível já de condicionamento bom, que, olha, eu quero que ele quero aumentar o VO2 dele agora num espaço de 40 dias. O que eu faço? É intervalado, tá? Não é que ele vai fazer só intervalado, mas fazendo intervalado ele vai ter um ganho relativamente rápido de VO2. E aí, esses atletas de esportes mais longos, o que vai acontecendo? À medida que ele vai chegando perto das competições, tu precisa aumentar a capacidade de endurance muscular dele, quer dizer, suportar treinos muito longos. Então, no alto nível, nessas pessoas de esporte de longa duração, não faria muito sentido tu começar a temporada deles com volume lá em cima, intensidade baixa, e chegando perto de competição, tu não fazer nada com volume alto. Porque a prova do cara, a especificidade da prova dele é um volume alto. Tá? Maratonista, triatleta de longa distância, nadador de mar aberto, coisa assim, são provas longas que, olha, o teu específico é coisa com volume alto, sim. Então, tu não pode esquecer a especificidade justamente quando está chegando perto de competição. Tá? Então, e o pessoal de algumas pessoas de treino de força e de fisiculturismo também fazem isso. Tá? Claro, o volume lá no treino de força é um pouco diferenciado só. Mas como é que seria graficamente essa periodização?
ela começa que essas bolinhas azuis que são intensidade, então a intensidade começa um pouco acima do volume, a intensidade, logo que começa a temporada, ela já sobe, e ele encerra o período de base então, com uma intensidade bem alta e um volume mais baixo, mas o volume segue subindo e segue subindo, e aí o cara vai chegar para a fase dele de competição com um volume bastante alto. Na verdade, a fase de maior volume na temporada dele vai ser próxima à competição, tá? Funciona para todo mundo? Não. Minha experiência de ver esse tipo de periodização para atleta de endurance, tá? É gente mais que focou realmente para fazer uma prova só no ano. Então, olha, o cara vai correr uma ultramaratona de 200 quilômetros, o cara ou vai fazer, tipo, tem uma prova de ciclismo chamada Race Across America, que se atravessa os Estados Unidos de lado a lado, tá? O pessoal rema. O pessoal pedala dias e dias e dias sem recolher a roupa, amor. Tá tudo recolhido. Aula online é isso. Tá começando a chover aqui em casa. Desabou. Se não tivesse recolhido a roupa, já foi. Mas, enfim, então, a competição tipo o Race Across America, em que o pessoal pedala ao longo de dias aí, né? Tem individual, dupla, quarteto e octeto, mas, quer dizer, chega a pedalar 19 horas por dia, por exemplo, durante vários dias. Cara, é claro que a especificidade para esse pessoal que é fazer uma coisa com volume alto. Então, não faz sentido para eles fazerem volume alto só no início de temporada e depois ficar fazendo só HIIT, por exemplo. Não faz sentido, tá? Mas, então, o que que eu tenho visto em relação a essa periodização linear reversa? Pessoas que fazem essas coisas de longa distância, assim, que olha, vai ser a prova do ano. Então, tipo, atleta de Ironman amador, né, que faz um Ironman por ano só, ou atleta profissional que faz essas provas que são uma exigência muito grande, maratona em deserto, essas coisas assim, correr 200 quilômetros, tá? Então, às vezes faz esse tipo de periodização aqui, e o pessoal de força também faz, tá? E, como sempre, após o período competitivo, vem uma fasezinha de transição aqui. A periodização ondulatória é mais uma proposta diferente em que tem essa alternância entre volume e intensidade, tá? Quando que faz essa alternância? Às vezes, de um dia para o outro, às vezes de uma semana para outra. O que que significa esta alternância? Essa semana agora, volume alto e intensidade baixa. Semana seguinte, inverte. Volume baixo e intensidade alta. E vai invertendo, assim. A cada semana tu vai trocando o que vai estar em cima, o que vai estar embaixo. E tem também coisa de fazer, olha, volume baixo, intensidade alta, mas fazer essa alternância a cada treino, por exemplo. Tá? Tipo, inclusive com treino de força. Olha, o treino de força hoje vai ser, sei lá, vai ser uma coisa com uma carga baixa, repetição mais alta, e amanhã inverte. Cargas máximas, e baixíssimas as repetições, e vai invertendo assim. Então, o pessoal da força usa um pouco mais essa periodização ondulatória, não tem muito trabalho com atleta de endurance, tá? Mas, enfim, ela tem essa carinha aqui, ó. Então, um constante sobe e desce aqui de volume e intensidade, tá? Então, eu vejo que, no geral, aqui da fase preparatória para a básica, o que vai acontecendo? Uma subida de ambas as variáveis, tá? Aí estabiliza um pouco e a pessoa compete, mas realmente ela compete aqui a fase de competição, ela está com intensidade mais alta que volume, justamente, tá? Mas nesse caso aqui é uma ondulatória que ela não é dia a dia, tá? Aqui parece ser uma ondulatória assim, a cada, sei lá, cada mesociclo de 2 ou 3 semanas ele vai ondulando isso aqui, mas ela pode ser feita ondulando a cada dia também, tá? E aí, pessoal, começar a mostrar algumas coisas de artigo científico para você sobre a periodização, tá? Que é uma área que ela é bastante decepcionante quando a gente vai para a ciência da periodização, porque, primeiro que muitos dos artigos têm umas falhas metodológicas muito grandes, as populações estudadas não são o que a gente gostaria que fossem. E por que eu falo que é um pouco decepcionante? Porque a gente fala dessa coisa da teoria da periodização, e aí quando tu vai evitar, mas e aí faz tanta diferença assim, método A, método B, método C, será, cara?
Parece uma coisa que vai ser mais uma questão daquele treinador, ver o que funciona para aquele atleta dele e assim por diante. Mas, enfim, esse artigo aqui, então, comparou modelos de periodização em 9 semanas de treinamento, tá? Então, eles tinham 3 tipos de periodização: ondulatória diária, que é essa alternação diária, ondulatória semanal e uma periodização tradicional, tá? Então, eles eram durante 9 semanas o treino e o volume e intensidade total eram iguais. O que mudava só era quando que essas coisas iam subir e descer. E era para testar ganho de força. Conclusão desse trabalho: nenhuma diferença para ganho de força. Todo mundo ganhou força nos 3 modelos aqui e não deu nenhuma diferença estatística entre os grupos avaliados, tá? Uma coisa que vocês vão ver que, seguido, se algum de vocês quiser estudar essa área assim, um dos grandes problemas dessa área de pesquisa, da pesquisa da periodização, é uma coisa que já aparece nesse título aqui, que é 9 semanas de treino, tá? E será que 9 semanas são suficientes para tu conseguir ver alguma diferença nisso aí, sabe? Será que... Porque algumas coisas em treinamento, pessoal, são de um prazo muito maior. Às vezes o pessoal, olha, talvez alguns trabalhos que fossem testar esse tipo de coisa, tenham que testar, tipo, 2 temporadas juntas, 2 anos do jeito, 2 anos de outro, para ver se é melhor ou não, tá? E ainda assim também, olha, teria que ter uma população bastante comparável, ver, olha, o fulano vai treinar 2 anos assim, depois vai treinar 2 anos de um outro jeito, vamos tentar fazer uma comparação com isso. Mas, enfim, é uma área que tem bastante pesquisa, mas, no geral, as pesquisas deixam um pouco a desejar metodologicamente ou no tempo de duração, e o que a gente mais vê nos artigos que testam tipos de periodização não dá diferença, tá? Esse outro aqui é uma comparação entre a periodização tradicional ou ondulatória semanal no treino de força, tá? De novo, com volume e intensidade iguais. Então, aqui são 12 semanas, periodização tradicional versus ondulada, para ganho de força em homens não atletas, tá? Então, 3 treinos por semana, nas primeiras 2 semanas, e 4 treinos depois disso, tá? Então, volume e intensidade igual para ambos os grupos. E o grupo então da ondulada variava a intensidade a cada semana e o grupo da tradicional aumentava a intensidade ao longo das 12 semanas. Ou seja, a ondulada tinha uma semana intensidade baixa, outra semana intensidade alta, e assim ia, baixando e subindo a intensidade. E a tradicional, o que tinha? A intensidade começou baixinha e foi subindo, 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 subindo ao longo desses 3 meses, tá? Aí, aqui deu uma certa diferença, quer dizer, ambos os grupos aumentaram a força, mas o grupo tradicional foi superior ao final de 12 semanas. E aí uma coisa que os autores falam, olha, talvez a tradicional tenha sido superior aqui, porque o pessoal da ondulatória, essa coisa de uma semana de intensidade alta, uma semana de intensidade baixa, na semana de intensidade alta, o pessoal da ondulatória teve muito cansaço e muita dor muscular. Então, a capacidade deles de conseguir treinar estava um pouco prejudicada por causa disso. Lembrando, era um artigo feito com não atletas, tá? Então, olha, por que a tradicional? A tradicional ela pode ser melhor mesmo, mas a gente desconfia que ela pode ter dado um resultado superior, porque o pessoal que ficou subindo e descendo a intensidade a cada semana, quando a intensidade subir, eles estavam com dor muscular e muito cansados, tá? E sabe que o rendimento vai ser um pouco menor por causa disso. E aí uma outra coisa chamando atenção já para o lado científico também dessas pesquisas. Esse trabalho, homens não atletas, tá? Quer dizer que em mulher não atleta vai dar um resultado igual? Não sei. Quer dizer que em homem atleta vai dar um resultado igual? Não sei, tá? De novo, são as 12 semanas, 12 semanas costuma ser o tamanho padrão para essas pesquisas assim, tá? Que a gente acha que é pouco tempo, mas a gente sabe da dificuldade que é para o pesquisador levar pesquisas por um tempo maior, tá? Mas, enfim, tudo isso tem que ser levado em conta quando a gente está lendo um artigo científico, pessoal, e tentando tirar as nossas conclusões, tá? Então, quer dizer, 12 semanas é suficiente? Só homem? Será que mulher é igual? Que baita raio, só falta luz. Será que atleta é igual a não atleta? Será que o tempo de experiência que o sujeito tem pode ser diferente? Porque uma coisa o sujeito é atleta, ok, mas ele é atleta, ele treina aí há alguns anos, ele está no alto nível há 1 ano. Ou o sujeito é atleta e está no alto nível há 12 anos. Pode ser diferente. Mas, enfim, vamos seguir aqui. Mais um artigo. Adaptação autonômica, então, depois de periodização tradicional e a reversa, então, em nadadores aqui, tá?
Eles queriam ver tempo de 50 livre e variabilidade de frequência cardíaca, que é um indicador de recuperação, de certa forma. Tá? Então, é uma das coisas que a gente usa para monitorar, por exemplo, o overtraining. Aí, 10 semanas de treino, então sempre fica abaixo dos 3 ou 4 meses esses artigos, e diferença nenhuma nos tempos de 50 metros entre os dois grupos, da tradicional ou da reversa. E o que eles viram? Que o pessoal da periodização reversa teve uma resposta melhor no sentido da variabilidade de frequência cardíaca. Quer dizer, no geral, olhando esse parâmetro aqui, parece que eles estavam menos desgastados durante esse período de 10 semanas, tá? Então, quer dizer, o que interessa para o treinador é velocidade, claro, mas isso aqui pode ser uma questão também que seja interessante, porque se tu consegue fazer com que o sujeito nade a mesma coisa e aparentemente ele tem um desgaste menor, pode ser melhor, tá? E aí uma conclusão paralela que esses autores têm para esse artigo aqui, que olha, olhar a variabilidade de frequência cardíaca não vai dizer muita coisa em relação à performance que o nadador vai ter, porque a gente viu que eles tiveram respostas diferentes em variabilidade de frequência cardíaca, e mesmo assim o tempo de natação foi o mesmo. Então, quer dizer, mas é uma conclusão que ela é paralela, não era o objetivo do artigo. Tá? E aqui um artigo de revisão, uma meta-análise, então, ainda sobre a comparação desses dois tipos aqui, a periodização linear, né, a tradicional, e a ondulatória, e sobre ganho de força. Tá? Então, de novo, não chegaram. O que é um artigo de revisão? Por exemplo, pegaram várias pesquisas feitas nessa área e disseram, olha, a gente olhou tudo que tinha publicado até hoje e não achamos nenhuma diferença para a gente dizer que método A é melhor que método B. Tá? E aí, os artigos de revisão costumam fazer isso aqui, costumam, na verdade, também mostrar potenciais críticas, dizer, olha, o que pode ser melhorado aqui nesses trabalhos que vêm sendo publicados. Então, eles falam a baixa duração dos estudos, histórico do treinamento dos sujeitos, tá? Isso dificulta um pouco a nossa vida de leitor, de quem quer estudar a área, tá? Então, tanto o tempo de prática que o atleta tem, se é homem ou mulher, se é adolescente, se é atleta, se é não atleta, estudos com duração baixa, tudo isso aí é uma coisa que prejudica um pouco a gente tirar grandes conclusões, mas, de maneira geral, a gente olha essas comparações de periodização, não parece que exista uma receita de bolo que se, olha, o modelo bom é esse aqui, vamos usar isso aqui todo mundo, tá? São várias. É que nem quando vai ver assim, metodologia de treino de musculação, né? Aquelas pirâmides inversas, treinar até a falha, tem assim, uma infinidade de metodologia. Quando tu leva para o laboratório para testar a coisa, olha, tu não consegue provar que uma coisa é melhor que outra. Parece que tudo te leva a algum ganho. Tá? Então, outros estudos na área mostram aqui que talvez para treino de potência e de força, a ondulatória clássica sejam bastante semelhantes, que para treino de endurance, para aqueles esportes um pouco mais extremos em termos de duração, aquela linear reversa que começa com intensidade alta, pode ser uma opção também, principalmente para gente de alto nível, quando tem um foco único no ano, por exemplo. Certo? E, pessoal, um outro modelo de periodização, que eu dou um pouquinho mais de atenção para ele, justamente, é a periodização em blocos, tá? Que eu já comentei com vocês em aula o que seria, mas agora vamos vê-la com um pouco mais de calma. Então, o pessoal que propôs essa periodização, de novo, ressaltava aquela coisa, olha, no período preparatório, ficar treinando tudo ao mesmo tempo, de maneira não específica, parece ser uma certa perda de tempo, tá? Por quê? Porque esses fatores, ainda mais quando está num alto nível, para a pessoa conseguir melhorar, o atleta precisa ser um pouco mais específico naquilo que ele está fazendo e precisa focar de maneira um pouco, dar mais atenção a alguma capacidade física que ele queira realmente melhorar, porque ele já tem todas elas num nível muito, muito elevado. Tá? Então, isso aqui, ó, o atleta do alto nível tem que ter uma altíssima carga, um grande foco nos seus treinos para conseguir melhorar aquele quesito ali, ao invés de ter treinamentos com vários objetivos, tá? E outra coisa que eles ressaltavam aqui, que mesmo com todos aquele período de base enorme lá, que durava meses,
quando o cara, mesmo atleta de alto nível, quando ele chegava no pico para competir, ele não conseguia ficar muito tempo nesse pico competitivo. E, mais modernamente, se desejava assim que o atleta ficasse capacitado a competir por vários meses, e o que a periodização tradicional não vinha permitindo, tá? E quais são os princípios dessa periodização em bloco, então? É focar durante algum tempo, e aqui quando eu estou falando de bloco, estamos falando de mesociclos, né? Então, vamos dizer assim, no geral, de 2 a 6 semanas, aqui duraria um bloco, focar em coisas bastante específicas, ou seja, não querer que durante uma semana o sujeito melhore A, B, C e D. Olha, vamos focar aqui A, e vamos fazer o cara realmente melhorar em A, tá? Então, eles, olha, não dá para tu trabalhar tudo de maneira simultânea, certo? E aí, então, ele fala, olha, a gente vai estruturar o treinamento nesses mesociclos ou nesses blocos de maneira a permitir, então, uma acumulação de condicionamento, tá? Uma transformação desse condicionamento para que o atleta use de maneira específica, é aquela coisa do princípio da transferência, né? De tu ganhar por melhorar num parâmetro fisiológico e conseguir traduzir isso aí para um ganho em rendimento, por exemplo. E aí deixar a pessoa, então, pronta, né? Deixar a pessoa apta a competir e chegar no seu resultado melhor. Então, um exemplo aqui de um ano aqui de competição com esse pensamento aí desses blocos, tá? Então, só voltar aqui, ó. Eles chamam de acumulação, transformação e realização, tá? Que é o que está aqui, então, a acumulação, transformação ou transferência e realização, que é quando a pessoa fica apta a competir, tá? Então, aqui ele tinha aqui o sujeito com 5 competições ao longo do ano, tá? Então, uma Copa do Inverno, uma Copa da Primavera, Campeonato Mundial, Campeonato Europeu e o Campeonato Mundial, que seria o mais... Copa Mundial, Campeonato Europeu e o Campeonato Mundial, que seria o mais importante, encerraria, então, a temporada dele com aquela competição lá, tá? Viram que, justamente, segue algumas coisas que a maior fase de acumulação ela seria a inicial, a mais longa, né? E a menor fase, justamente a mais próxima do campeonato importante, sendo que aquela fase bem específica, ali, que engloba tanto treinos super específicos quanto polimento, ela é mais larguinha, que ela é maior para essa prova mais importante do que essa primeira prova, por exemplo, tá? Mas então ele dividiria, seriam 3 blocos aqui, por exemplo, então cada bloco seria um mesociclo, tá? Digamos de 4 a 6 semanas, por exemplo, vai lá e compete, faz de novo esses 3 blocos, compete, 3 blocos se completa, tem 3 blocos, e assim por diante o cara consegue encaixar 5 provas no mesmo ano. Por que não está indo? Foi. Então, algumas vantagens dessa periodização aí, pessoal. A mais lógica, a primeira delas, é justamente essa coisa aqui de ficava mais fácil competir mais vezes por ano, tá? Se viu em seguida que quando se fez essa organização em blocos, que o volume de treinamento pôde ser diminuído, tá? E aí tu baixa um pouco a chance de ter overtraining. E tanto a testagem quanto a parte nutricional fica um pouco mais específico, tá? O que quer dizer testagem mais específica? Vamos pensar assim, ó. Se o teu atleta é um velocista, né? Quais são os testes específicos para ele? São os testes de velocidade, de arrancada, expulsão do bloco, potência muscular, que são as coisas específicas para um atleta que ele é velocista, né? Se tu estava numa periodização tradicional, em que ele estava um tempo muito grande com volume alta e intensidade baixa, nem faria sentido tu aplicar testes específicos nessa fase, porque ele vai ter resultados ruins, porque ele não está treinando aquilo ali, tá? Aí quando faz esse tipo de periodização aqui, tu consegue, como ele vai ter vários focos muito específicos ao longo do ano, nesses momentos tu consegue testar o atleta de maneira muito mais específica, então. Tá? E a mesma coisa ao lado nutricional também. Você vai fazer algum tipo de mudança, tanto manipular macronutrientes ou suplementação, etc. e tal, fica um pouco mais específico, porque tu tem uma noção bem clara no que ele está sendo desgastado naquele momento, sem ficar fazendo tudo ao mesmo tempo, que era o que a periodização tradicional
mandava. O que está acontecendo? Por que tu não quer pular, filho? Então, esses blocos de treinamento nada mais são do que esses mesociclos com cargas bastante específicas, tá? E aí, então, eles falam assim, olha, o que são princípios desse método, né, os conceitos? Tu não pode ter um foco muito grande em várias coisas, tá? Então, lembra um pouco assim, é como tipo a especialização em alguma coisa. O cara não pode ser o bom em tudo, tá? Nem em vida acadêmica, profissional. Se tu quer ser muito bom em alguma coisa, tu vai ter que te especializar, né? Tu vai ter que focar muito naquilo ali por muito tempo. E eles falam, olha, atletas que são de alto nível só conseguem ficar melhores ainda se eles focarem, forem muito específicos para conseguir elevar, tá? Então, quer dizer, esse rendimento altíssimo aqui, a gente consegue trabalhando essas habilidades de maneira consecutiva, mas não simultânea. O que isso quer dizer? Eu vou, por um tempo, focar nisso aqui, depois eu vou focar numa outra coisa, depois eu vou focar numa terceira coisa. Então, assim eu consigo evoluir. Agora, se eu focar nas três ao mesmo tempo, eu devo ficar meia boca ali o tempo todo, entende? Mais ou menos isso. E ele preconiza, olhando sob o ponto de vista fisiológico, aqui, que olha, para tu conseguir ter mudanças aí significativas, pelo menos umas 6 semanas tu precisa de trabalho específico para que alguma coisa consiga realmente mudar, tá? E é mais ou menos o que dura um mesociclo. Então, os mesociclos duram aí os menores, tipo um mesociclo, às vezes pré-competitivo, vai fazer com 2 semanas só, mas geralmente a gente está falando de um período aí de 4 a 8 semanas, que seria um tempo suficiente para tu conseguir levar algum tipo de mudança. Tipo assim, a gente sabe, por exemplo, que mudança de composição corporal, não consegue ter uma mudança de composição corporal que seja mensurável com menos de umas 8 ou 10 semanas, por exemplo, tá? Que não é um parâmetro de treinamento, né? Mas só é uma característica física. Mas, enfim, as coisas que tu... Não é que o teu corpo não mude nada com 6 semanas de treino. Vai mudar, mas não é uma coisa que seja mensurável ainda, por exemplo, tá? Geralmente, a partir de 8 ou 10 semanas, tu consegue ter mudanças que elas são grandes, que tu consegue realmente medi-las, tá? E aí eu já tinha dado esse exemplo para vocês em sala de aula, mas repetindo aqui, quer dizer, vamos fazer uma metáfora entre essa periodização em blocos e como é que seria se a gente fosse levar isso para a área da aprendizagem, por exemplo, tá? Então, que tu está te preparando para algum concurso, uma coisa tipo, que não é do tempo de você, tipo o vestibular, o Enem, etc e tal, e tu tens que estudar 5 ou 6 disciplinas. E tu vai dizer, bom, eu vou estudar então 6 horas por dia, eu vou estudar 1 hora de cada disciplina todos os dias. É uma metodologia, tá? Eu pode pensar, olha, na verdade, se eu me focar em uma disciplina e me aprofundar nela, pode ser que eu vou melhorar de maneira muito mais significativa e realmente